Adalto, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, Cíntia, tudo jóia, tudo bem, perfeito. Me Ah, ouvindo tudo bem? certo. Tô ouvindo super bem. Você me ouve bem também? Maravilha, maravilha, é um prazer, viu? Obrigado pelo convite. Ah, Muito eu que bem-vindo a todos e a agradeço. todas, né? Eu que agradeço. Eu agradeço você ter aceitado aí, arrumado um tempinho na sua agenda, que eu sei que você desenvolve diversas atividades aí de pesquisa, de trabalho voluntário, tudo muito ligado a essa vida, né? A água, a purificação. E eu acho que a gente tem bastante conversa legal para falar sobre isso. Então, vou te Com pedir para certeza. começar contando para a gente um pouco qual que é a tua área de pesquisa e o que te faz brilhar os olhos nessa área. Não, maravilha. Então, Cíntia, eu realmente desde muito infância, né? 12 anos, mais ou menos, eu sempre tive paixão pela água. E sabia que eu ia perseguir nisso, então só estava tentando encontrar ao longo da minha juventude assim qual seria realmente o foco, né? Mas eu tinha certeza que era a água, dos elementos aí da natureza, né? E eu realmente optei pela água. Apesar de ter estudado um tempo, né, num colégio voltado a cultivo agrícola, eu acabei, né, entendendo um pouco a importância da conservação da água, né? E sabendo que, obviamente, naquela época, assim, o Brasil estava despontando já no agronegócio, né, e hoje lidera, né, mas aprendi também que algumas coisas eu não compactuava, né, então tem algumas críticas a fazer nesse sentido, né, algumas práticas, e aí no fim acabei culminando na área que eu realmente trabalho, que é a sua pergunta, né, que é entender um pouco, primeiro, como os organismos funcionam, ou seja, como um ser vivo funciona. Então, eu sou um estudioso da fisiologia. Fisiologia, né, o estudo do ambiente, o estudo do locus, né, da vida. E, claro, todos os mecanismos que fazem essa vida funcionar. E aí, obviamente, eu comecei a entender que um dos elementos, o elemento principal em toda essa vida é a água, né? E que a gente estava exatamente fazendo um desenvolvimento, não só no Brasil, mas em nível mundial, muito dependente da água e que certamente a gente vai ter sérios problemas futuros se a gente não mudar nosso comportamento. Então, logo descobri que minha área de pesquisa seria enfrentar alguns desafios, e esses desafios implicam, às vezes, em até enfrentar alguns poderes econômicos, né? Para que, obviamente, a gente possa ter manutenção de uma qualidade de uma água que seja factível, que seja não factível, mas eu diria viável, né, para a manutenção da vida. Então, eu estudo o funcionamento dos organismos animais, né, e, claro, como a água interfere, como eles se adaptam a essas condições da água e, obviamente, como a água se adapta à função dos animais. Então, basicamente, eu estudo hoje, né, a contaminação das águas, sejam águas interiores, que a gente chama água doce, né, água que tem baixa concentração de sal, mas também me interesso muito e tenho minha formação bastante voltada para a água marinha, né, conservação dos mares e oceanos. Então, assim, basicamente a minha linha de pesquisa hoje, né, de trabalho, de ensino, orientação de alunos, né, de graduação, de pós-graduação, está centrada nesse foco, né, ou seja, que tipo de água a gente está oferecendo nesse planeta, que tipo de água existe, que não é um tipo só de água, como essa água se adapta a essas condições, né, locais, e como os organismos que vivem nesses locais se adaptam a essas condições. Então, tem uma parte da fisiologia que eu sou apaixonado, né, que é o que a gente chama de adaptação aos ambientes extremos. Então, eu gosto de estudar, por exemplo, excesso de temperatura, falta de temperatura, excesso de acidez, falta de acidez, né, excesso de sal, falta de sal. Então, assim, a água a gente olha só como H2O, mas ela é um veículo, né, muito importante para... E traz uma história, né? Acho que é isso, quando você fala da água, a água é vida, né? E é vida por quê? Exatamente, é isso que brilha para mim, né? Porque a água a gente pensa no H2O. H2O, né, ela não é uma substância parada, né? Ela é uma substância em movimento, né? Para quem não sabe, ou até relembrando, quem sabe, a água fica constantemente, né, se separando em hidrogênio e oxigênio, né? Na verdade, em grupos hidroxila, que a gente chama, os grupamentos OH, e obviamente oxigênio. Então, assim, né, H2O, hidrogênio, que dá o pH da água, e hidroxila.
Então, assim, a água é movimento, né? A própria água em si é movimento. E a gente sabe que vida é movimento. A gente diz em fisiologia que quando parou o movimento, né, a gente morreu. Então, na verdade, a gente se equilibrou com a natureza, no sentido da matéria, a gente morreu. Então, assim, não pode parar. A água, vida é movimento. Então, assim, a água é a própria representação da vida, né? Então, isso... E tem duas coisas que me fascinam muito, né? Por onde a água passa, ela carrega uma memória. Né? Então, assim, por exemplo, né, o Brasil tem várias chamadas bacias hidrográficas, né? Por que que uma bacia é tão diferente da outra? A bacia amazônica, diferente da bacia do Pantanal, diferente da bacia do Rio Paraná, né? Porque exatamente ela drena regiões diferentes e ela carrega a memória do solo por onde ela passa. E a gente, quando faz um uso da água, a gente também dá, né, a essa água uma experiência. Ela também se adapta à nossa vida, né? Ou seja, a gente transfere para a água uma memória. A água consegue ter memória, né? Isso já está provado cientificamente. Então, assim, é muito bacana, porque nem todo mundo tem essa consciência de que se eu misturo um detergente na água, eu estou dando uma memória para essa água. Se eu misturo um sabonete, eu estou dando outra memória. Se eu coloco um pesticida, né, eu estou dando outra memória a essa água. E a água tenta sempre se purificar, né? A natureza está aí, sempre tentando purificar e devolver água pura para a gente. Mas, infelizmente, vai chegar um momento que talvez a gente não tenha essa capacidade de purificar e retornar para a gente essa tão sonhada água pura, né? Então, é isso que me encanta, na verdade, esses desafios, né, de, claro, né, conciliar o desenvolvimento humano, né, é necessário, né, é super necessário, mas as boas práticas também têm que melhorar muito para que a gente possa ter, obviamente, essa disponibilidade de uma água que seja compatível com a vida. Então, desculpa me alongar, mas eu sou apaixonado pela água. Imagina, não se alongou de jeito nenhum. Eu acho que quem está assistindo pode até comentar aí com a gente, mas você realmente tem essa coisa muito inspiradora do professor, né? De ter esse poder de deixar todo mundo encantado com aquilo que você está trazendo, né? A gente sente o seu encantamento, a sua reverência, essa sua relação com esse universo que é a água, né? E a gente fica assim, poxa, eu já fiquei assim, várias perguntas que você abriu aí, eu falei, nossa, me conta mais, vai falando. Bora lá. Então, vocês que estão assistindo também, se quiserem trazer para a gente perguntas, a gente coloca aqui no meio do papo também, podem ficar à vontade. Mas você trouxe aí, ai meu Deus, você abriu tantas janelas que eu fiquei com vontade de entrar em várias, mas deixa eu voltar aqui. Que é o seguinte, eu ainda estou naquela recuperação de resfriado, é incrível, né? Como às vezes a coisa vai. Então, eu ainda estou com um pigarro aqui, um leve... Mas vamos lá. Como que a gente pode trazer esse conhecimento que você tem, né, dessa área, as coisas que você já viu, que você percebeu que, assim, nossa, isso aqui ajuda a gente a elevar muito a nossa qualidade de vida, né? Ajuda a humanidade a andar para o seu próximo patamar, né? Para a gente não precisar ficar tentando enxugar gelo, né? Já que estamos falando de água, para a gente não precisar ficar tentando enxugar gelo ou ficar andando em círculos, mas que realmente, assim, poxa, se a gente tivesse, se mais pessoas talvez soubessem disso e agissem dessa forma, a gente conseguia mudar de fase e se beneficiar ainda mais dessa fonte de vida, né? Água é vida, nós somos muito feitos de água também, né? Claro, claro. Tanto é que todo mundo quer a fonte da juventude, a fonte da vida, né? A fonte da vida nada mais do que uma fonte natural de água, né? Porque a gente nasce com um teor hídrico, né? Que a gente chama bastante elevado, um teor de água bastante elevado. Na verdade, a gente nasce dentro d'água, né? Se a gente pensar, né? E a gente morre exatamente por dessecação, né? Ou seja, a gente perde em torno de 20 e tantos % de água ao longo da nossa vida. Então, se alguém descobrir uma maneira de conservar a água no corpo por tempos, a gente passaria a viver muito mais. Então, assim, hidratação é tudo. As células, a gente sabe que perecem por falta de água, né? Então,
muito cuidado, né? Muito cuidado com a água. E a gente tem mecanismos de conservação de água no corpo exatamente por isso, né? Então, um dos temas mais lindos que eu gosto de estudar é exatamente a relação da água com sais. Por isso entra a água salgada, né? Então, eu costumo dizer, às vezes, uma coisa, já eu volto à tua questão, tá? Mas, assim, só para dar essa dimensão, eu gosto de falar isso, né, com o público em geral, né, é que falo também para os meus alunos, né, claro que, assim, às vezes a gente pensa, nossa, mas nós temos tantos oceanos, tantos mares, tem tanta água no planeta. Não, errado, a gente não tem tanta água no planeta. Por quê? Porque, na verdade, nós humanos, claro, água marinha, para os organismos marinhos, eles têm uma imensidão. Mas para nós, estar no mar é como estar no deserto. Ou seja, para nós não adianta nada a água marinha. Nós temos que conviver com água doce, no máximo a uma água de salinidade, 1/3 da salinidade da água do mar. Ou seja, nós vivemos no máximo com uma água salobra, né? E bem pouco salobra, né? Então, assim, toda vez que a gente entra num ambiente onde a água é 1/3 maior que a salinidade da água do mar, a gente começa a perder a água, os processos se invertem. A gente não ganha água da natureza, a gente perde água para a natureza, né? Então, isso aqui é interessante, né? Por evaporação, enfim, pelos diferentes processos, né? Suor e tudo mais, mas também pelo poder que o sal tem de extrair água da gente. Então, a gente não pode deixar se dessecar. É uma luta constante do nosso corpo para manter, obviamente, né? E todos os organismos, né? Para manter um teor de água importante. Então, assim, eu digo isso porque pode parecer para as pessoas que a gente tem muita água no planeta, não é real. A água que a gente tem para a vida, né, nossa, como seres humanos, ela é muito restrita, e se a gente não cuidar, ela está baseada na água dos polos, é claro, né, e na água doce continental. E o restante não está disponível para a gente. Né, países que vivem, por exemplo, né, na base de água, de extração de água doce da água do mar, né, como os Emirados Árabes, por exemplo, todos aqueles países daquela região, imagina, trocam, né, ouro preto, ouro negro, que é o petróleo, pela água, né, eles pagam muito caro por isso. Então, assim, é só para dar aqui um pouco, Cíntia, da riqueza que a água representa para nós. A gente busca ouro, busca prata, busca Bitcoin, né, várias coisas, mas a gente não tem ideia da riqueza que está inserida na água, né? Bom, mas respondendo a tua questão, então, assim, eu particularmente na minha área, eu vejo um grande problema mundial, e especialmente o maior problema do Brasil, e aí até dando um gancho já, talvez aí para a questão de políticas públicas, né, é realmente a questão do esgoto doméstico. Tá? O Brasil perece realmente de um sistema de recolhimento, de tratamento. Bom, pasmem aqueles que não sabem, o último levantamento que eu fiz, até por questões científicas, né, a gente não passa ainda de 1/4 da água utilizada, né, na região costeira do Brasil. Então, se você pensar, olha só, né, a nossa densidade populacional está na costa, né, assim como grandes países, como Estados Unidos, né, costa leste, costa oeste, mas assim, ele não se dá conta que apenas 1/4 da água utilizada por todas as pessoas que vivem na região litorânea, né, e olha só, todas as maiores capitais nossas praticamente estão na região litoral, é recolhida e tratada. Então, assim, a nossa maior preocupação hoje, como a gente fala, são os conflitos de uso da água, né? Então, assim, as disputas entre, né, por exemplo, no Rio Grande do Sul, os arrozeiros querem bombear água para irrigar os campos de arroz, mas aí vem os pesticidas que são usados, né? Outros querem usar a água para gerar energia e assim por diante, mas a gente não está preocupado no pós-uso da água. Então, acho que essa mentalidade é que tem que mudar. Eu acho que a gente está muito bem nas práticas de engenharia e tudo mais, né? Até algumas práticas de engenharia sanitária, mas a gente ainda está muito além de devolver para o ambiente uma água utilizada com o mínimo de condição para que ela seja reutilizada. Então, acho que esse seria a virada do século para nós, né? Seria realmente ter políticas públicas que, apesar da gente ter um sistema de gerenciamento hídrico, né, gestão hídrica no país, né, ter o sistema de bacias hidrográficas e tudo mais, mas a gente ainda peca muito na qualidade da água devolvida após o uso. Isso eu estou falando da indústria, estou falando do comércio, e estou falando do nosso uso caseiro mesmo, entendeu? Então, assim, nós temos que melhorar muito nessa questão da devolutiva, digamos assim, né, do reuso, da devolução da qualidade, da água com qualidade que ela merece, pelo bem que ela nos beneficia. E a outra coisa, assim, que a gente aí tem que repensar, né, e eu acho que a gente está
começando a evoluir, mas está muito distante, é a mudança da matriz energética, né? Então, assim, por que eu digo isso? Porque a nossa matriz energética principal hoje, ela contamina demais a água, né? São os hidrocarbonetos, né? Todas aí, a gente, obviamente, né, estuda bastante essa questão do petróleo, essa questão, né, dos combustíveis fósseis e tal. Então, assim, enquanto a gente não trabalhar com energias mais limpas, também a água vai continuar sendo vai sofrer uma pressão sempre, né? Então, já dando um gancho aí para a gente conversar um pouco sobre essas questões, né, de políticas públicas, essa é a preocupação que eu vejo, assim. Então, eu felizmente, né, eu digo felizmente, apesar de tudo, eu digo que eu escolhi uma profissão, né, que não deixa ninguém rico, né, monetariamente falando, mas deixa rico culturalmente. Então, eu tive a oportunidade, né, já de estar na Antártica, de estar na África, né, em vários países trabalhando, já tive, né, no Oriente, no Ocidente, em vários locais, Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, assim por diante. Então, o que eu quero só dizer com isso? Não é contar minhas histórias, mas é ter a vivência de como os diferentes povos utilizam a água. E isso é extremamente importante. A gente vê pessoas e comunidades que sabem fazer um bom uso da água, e a gente vê outras que, literalmente, assim, falta muita consciência ainda, e eu englobo o Brasil dentro de uma ainda que está engatinhando, né? Porque a gente precisa muito ainda, tem muito a fazer ainda. Infelizmente, o interesse econômico ainda é muito maior do que o interesse pela própria conservação. E a gente sabe disso tanto da política, né, federal quanto da política estadual e às vezes até municipal. Alguns estão melhor, mas ainda a gente tem que avançar muito. Tá bom? A gente tem muito discurso e talvez pouca prática, né? As leis brasileiras, no que se refere ao ambiental, as leis ambientais, né, a regulamentação do uso da água, ela é perfeita, mas nós carecemos ainda muito de um controle, de uma vigilância, né? E até mesmo uma consciência, porque quem é consciente não precisa ser punido e não precisa ser vigiado, né? Digamos assim. Então, vou deixar um pouquinho aí para você agora também fazer os comentários, né? Mas é isso, eu acho que a grande experiência que eu trago ao longo desses anos, né? Já são agora literalmente, né? 42 anos trabalhando nessa área, né? Então, assim, é exatamente ver as diferentes culturas utilizando de diferentes formas a água, né? E a gente ainda carece muito, a gente aqui tem que evoluir muito ainda. É isso. Maravilhoso, maravilhoso, Adalto, porque se traz para a gente de uma forma muito clara, muito cristalina, fazer uma brincadeira, né? Já que estamos falando de água, de uma forma muito transparente, como a água ela é vital e a gente talvez esteja tão acostumado com isso, né? Usar, está no dia a dia. Quem mora em cidade e tem acesso à água limpa, tratada, às vezes não para muito para pensar nisso, mas a água ela faz parte desse sistema total, né? Então não adianta, você hoje pode ter uma água limpa encanada na sua casa, mas se não tiver mais essa disponibilidade no mundo, isso gera um desequilíbrio para todo mundo. Então é do nosso interesse que todo mundo tenha esses acessos e que todo mundo possa trabalhar a água dessa forma mais harmônica, né? Porque como você colocou, às vezes isso pode ficar sujeito a determinados grupos de interesse. E às vezes até a pessoa lá na ponta tem uma intenção boa de entregar alguma coisa, mas no processo, o processo não está sendo o melhor possível, né? E aqui eu gostaria de trazer uma ideia muito bacana, que é da economia circular, que é justamente essa proposta, né, da gente olhar e depois, não tem jogar fora. Então, como é que a gente cria essa relação de se beneficiar, né, da água, como você falou, fazer um bom uso da água, mas pensando em todo o processo, inclusive no processo de autolimpeza e de reciclagem da própria água na natureza. Então, se você puder falar para a gente, pensando nas políticas públicas, eu sei que você trabalha muito com isso, o que você acha que, de repente, você viu fora, né? Você citou países que têm boas práticas em relação à água. Então, além da gente ter uma boa rede de saneamento básico que leve em consideração todo o processo, o que mais que a gente pode implementar que realmente vai dar esse salto aí dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né?
da ONU para a gente chegar nesse 2030 aí com a melhor relação possível com a água e a vida? Não, perfeito, assim, Cíntia, como eu comentei, né, o desenvolvimento ele é necessário, a gente sabe, né, pelo menos assim, alguns estudos, alguns conceitos que a gente aprende, a humanidade a cada 300 anos ela tem um ciclo econômico associado a um ciclo de desenvolvimento populacional que é sustentado pela tecnologia. A inovação e a tecnologia ela tem que nos dar ferramentas a cada 300 anos, e aí eu me preocupo bastante, porque se a gente começar a pensar o que a gente descobriu, o que a gente inovou efetivamente nos últimos 300 anos. Pelos cálculos, está faltando mais ou menos 50 anos para a gente chegar de novo nesse ciclo, e a gente até agora não conseguiu partir para uma energia diferente, a gente não conseguiu partir ainda para coisas realmente inovadoras, né? A gente, na verdade, a gente adapta conhecimentos que são lá do século XVII, do século XVIII, né? Se a gente for pensar o computador, se a gente for pensar a eletricidade, se a gente for pensar tudo isso, né? A gente só vai melhorando, digamos assim, o uso, mas a gente, entre aspas, não inventou nada ainda de muito diferente nesses últimos dois séculos. Mesmo energia solar, em relação à energia solar, por exemplo, já que você puxou esse assunto da matriz energética, você acha que é um caminho para a gente conseguir migrar para tanto a energia solar quanto a eólica? Você acha que é um caminho ou que ele é talvez uma inovação incremental ou é uma inovação disruptiva na sua visão? Assim, realmente consegue resolver a questão da água? Não, eu acredito que ela ajuda bastante. Né? Mas... não, ela ajuda bastante. O perigo é ter uma matriz energética centrada numa coisa só. Todo monopólio é ruim, em qualquer aspecto, né? A gente sabe. Socioeconômico, ambientalmente falando, monopólio para qualquer coisa é ruim. Então, assim, uma boa combinação de matrizes, né, de energia solar com energia eólica, né? Por exemplo, o Brasil nunca chegou a pensar, eu vivi uma experiência muito boa na França, né, por exemplo, em usinas maremotoras, né, que a gente chama, com uso de marés, das marés. Imagina, o Brasil tem no norte marés de 4,5 metros, 5 metros, né? Pensa você o volume de água que pode ser captado e no retorno simplesmente da maré passar pelos geradores e gerar energia elétrica. Então, assim, existem inovações, existem ideias novas ou até ideias antigas que na verdade não vão à frente, porque a gente sabe que às vezes tem um poder econômico envolvido, tem um monopólio, tem toda uma questão aí, né, política, e realmente é política. Então, falando das políticas públicas, eu acho que a gente melhoraria, sim, a qualidade da água utilizando outras fontes, né, de energia, né, e não deveria centrar em uma única, né. A energia solar é muito boa, está muito bem-vinda, ainda cara para nós, mas quem tem investido tem tido bom retorno. Né? Inclusive, tem gente que está até guardando, fazendo poupança de energia elétrica nas companhias, devolvendo, né? Porque está sobrando nos seus sistemas de captação de energia solar. Então, é uma possibilidade. Energia eólica no sul, eu estou vivenciando isso onde eu moro, né? Onde eu trabalho, né? Nós estamos com vários parques eólicos funcionando perfeitamente, né? Então, assim, não é centrar a vida numa coisa só, né? A diversidade é importante para tudo, né? A base da vida é a diversidade. Então, assim, se a gente, né, tornar o sistema muito complexo, a gente perece com facilidade. Então, a gente tem que simplificar. A natureza é simples. A natureza ela é econômica. Ela nunca vai usar uma via que gasta muita energia e que é muito complexa, porque o complexo está fadado a ruptura fácil. Veja a pandemia. Vamos puxar aí um pouco da história da pandemia. Né? Como que um vírus, né, que é uma estrutura extremamente simples do ponto de vista biológico, como é que ela pode causar um impacto tão grande no mundo? Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. A vida, quanto mais complexa, né, eu tive meu supervisor, por exemplo, de pós-doutorado no Canadá, uma pessoa que eu, né, gosto muito assim, de trabalhar com ele tem uma visão muito boa. Ele chegou para mim, Adalto, quando ele visitou a primeira vez a mim na universidade aqui no Brasil, ele olhou assim, eu fui abrir a porta da sala que tinha para ele, né, e como convidado, né, e ele disse, nossa, mas o teu chaveiro é grande. Eu disse, mas o que tem isso? Ele falou, não, você tem muitas chaves no teu chaveiro. Eu disse, o que tem isso? Ele falou para mim assim, Cíntia, quanto mais chaves a gente tem, mais complexa é a nossa vida, porque mais responsabilidades a gente tem. Porque se a gente tem uma chave, é porque a gente guarda
segredo ou a gente é responsável por alguma coisa. Eu parti hoje no meu chaveiro, eu tenho 2 ou 3 só. Eu tentei simplificar, né? Então é uma lição muito boa, assim, porque é verdade. Se você tem a chave do carro, você é responsável pelo carro. Se você tem da casa, você é responsável, e assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente tem que simplificar processos na vida. Eu acho que a gente, às vezes, né, a gente não precisa de excesso, a gente precisa do necessário, a gente precisa daquilo que é suficiente para ter o conforto, para ter, né? Mas não precisa de exagero. Então, a distribuição, aí eu entraria um pouco na distribuição de alimento, de água. No mundo, na verdade, não faltaria água, não faltaria alimento. Falta tenha uma má distribuição, não chega a todos como deveria. Então, assim, acho que uma boa política mundial seria de partir, né, para uma prática de redistribuição, né, não do ponto de vista, assim, falando em bens econômicos, né, falando de bens ambientais, serviços ecossistêmicos, né, todos têm acesso a uma água, tanto é que está aí, a ONU diz para a gente, a água é um bem universal e é direito de todos ter uma água limpa, né. Então, quando eu falo da memória da água, o que eu quero dizer? Quando eu uso muito pesticida para aumentar a produção de alimento, talvez eu tenha que refletir, será que esse aumento no uso de pesticidas é necessário realmente para produzir mais alimento, enquanto eu vejo que num restaurante tipo buffet, às vezes é jogado quilos e quilos de alimento fora? Então, esse é um pouco repensar, né? Repensar, servir só aquilo que realmente é necessário para a gente, né? E, claro, não é faltar, não é dizer que todo mundo tem que nivelar por baixo, né? É trazer para cima todo mundo, né? Mas, então, assim, falando um pouco de políticas públicas, né, eu acho que um pouco seria dessa redistribuição, né, desse direito realmente que todos têm à água, né, e uma água limpa, né. Quando eu falo da memória da água, é isso, porque não é só receber a água, em princípio, quimicamente falando, ela é inodora, ela é insípida, né, e não é bem o que a gente recebe, né, então é buscar essas propriedades de novo, originais, que a água, a natureza colocou para a gente, né. Então, vamos usá-la, mas vamos usá-la, e eu falo aí do ponto de vista do comércio, da indústria doméstica e tudo mais, né? Vamos usá-la, mas devolvê-la à natureza com a melhor condição possível. Nossos sistemas de tratamento de água no Brasil são ainda muito aquém, né? Não temos sistemas que conseguem purificar a água por mais de, o esgoto, na verdade, né? Por mais de 50%, né? Então, a gente tem que melhorar muito as estações de tratamento de água, de esgoto, né? E um pouco envolve isso toda a vontade. Aí vem um pouco a vontade política, né? A gente tem costume de dizer que jorrar água para cima todo político quer. Agora, fazer um cano embaixo da terra que ninguém vê, nenhum político quer, não dá voto, né? Então, às vezes, a gente esquece um pouco dessa questão do esgoto. E a gente se preocupa mais na parte que está acima do solo e esquece a parte que está abaixo do solo. Vamos botar assim, né? Nossa, Então, Adalto, empurrar a essa vai sujeira ser embaixo do tapete, né? É mais ou menos isso que a gente faz. então, e isso é um ponto muito vital, né? Para a gente ter essa virada de chave, que temos poucas chaves, mas vamos virar as chaves certas, né? É um ponto muito vital para a gente, que você trouxe essa questão da política, né? Me chamou a atenção quando você fala, isso não dá voto, né? Fazer o encanamento, saneamento básico não é o que dá voto, porque o que as pessoas querem ver é a água jorrando. Isso me chama, assim, também para nossa responsabilidade enquanto cidadãos, né? Porque se o político não faz aquilo porque não dá voto, por um lado tem uma questão ética, né, e de valores do político. Você está lá, o político é um serviço público, né? Você está lá para servir ao coletivo de uma nação, né? Às vezes de uma cidade, de um estado, um país, mas é um serviço público. Então ali tem uma calibragem aí, vou colocar assim, para a gente fazer em termos éticos de quem está indo, está se propondo a servir politicamente. E, por outro lado, uma calibragem nossa, enquanto cidadãos, porque, poxa, por que uma coisa que resolve questões tão fundamentais não dá voto? Quem dá voto? Nós damos o voto, né? Nós, cidadãos, damos os votos. Então, como que a gente pode também aproximar esse diálogo para que as pessoas sintam que, por exemplo, uma conversa dessa que a gente está tendo aqui não é só para biólogos, para cientistas, para quem é da área, e está muito distante, e de repente eu ouço isso e aí
aí me dá mais mau humor ainda, mais frustração ainda, né? Que às vezes pode acontecer. Como é que a gente pode olhar para tudo isso, então, e pensar desse ponto de vista de cidadãos assim, não, mas calma, gente, tá bagunçado, mas tem como arrumar, a gente está arrumando e nós podemos ser parte desse novo caminho, né? O que você pode falar para a gente pensando Sim, sim, nessa sim. inspiração, né? Até porque eu imagino você estudando tudo isso, eu sei que você estudou questões de Mariana, né? Da questão da barragem de Mariana, que foi uma tragédia gigantesca, e tantas outras. E aí, como é que você olha para tudo isso, né? E você continua conseguindo se inspirar e se motivar a continuar lutando por isso e criando esse ambiente melhor e criando esse mundo melhor? Tem umas 5 Ótima perguntas em uma, pergunta. mas Ótima pergunta. Isso que me faz ainda acreditar e confiar nas pessoas. E aí eu vou mais nas crianças, tá? Então, assim, eu acho que a gente está numa nova geração. Se a gente pode dizer que da minha geração, até das anteriores, a gente saiu de um extremo um pouco, né, um polo, vamos botar assim, né? Hoje talvez a gente está no outro polo, a gente tem que buscar um pouco mais o equilíbrio, mas a gente já vê uma mudança de mentalidade muito importante assim nas novas gerações, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com as crianças, né? Dei muitas palestras também, dou muitas palestras sobre aquecimento global, sobre a acidificação do mar, né? Essa coisa toda assim para crianças, e é muito empolgante, porque as melhores questões, as mais desafiadoras vêm daí. Então, eu aposto muito na educação, não é porque eu estou na educação. E a educação, aí eu falo não a formal, mas também a informal. Então, assim, eu percebo uma outra coisa de política pública, que a gente pode colocar assim, que eu englobo aqui, na área da educação, já conversei bastante com pessoas do próprio Ministério da Educação, a questão de uma aproximação maior dos profissionais que fazem uso do espaço, como a gente diz, né? E engenheiros, arquitetos e aí por diante, com as pessoas que lidam com o ambiente. Existe um distanciamento, assim, inclusive eu tive envolvido numa pesquisa que mostra, assim, que, desculpa, mas o conhecimento de profissionais dessas áreas ele é melhor quando ele sai do ensino médio do que quando ele sai da própria universidade, ou seja, parece que ele perde um pouco desse contato durante o sistema universitário, ou seja, ele torna muito, como eu diria, muito técnico e deixa de considerar, né, muitas coisas relacionadas com o impacto que a própria ocupação do espaço vai ter, né, do ambiente como um todo, né, e aí são os conflitos de uso, né. Então, assim, eu vejo, por exemplo, que a gente não segue um princípio básico, né, que uma pessoa muito famosa da nossa área, Rachel Carson, né, que escreveu Silent Spring, né, ou seja, Primavera Silenciosa, defendeu contra os pesticidas nos Estados Unidos, conseguiu convencer, né, o presidente americano, e o Congresso fez todo aquele movimento, né, para banir uma série de pesticidas, né, nos Estados Unidos. Ela dizia que a gente não deve lutar contra as forças da natureza, a gente deve sim utilizar a força da natureza a nosso favor. E o que a gente está fazendo é o contrário. Eu vejo obras tentando serem construídas em áreas, por exemplo, onde, obviamente, o mar vem, bate, bate, bate todo dia, né? Então, assim, a gente quer, muitas vezes, enfrentar as forças da natureza e isso dá um desgaste energético muito grande. Então, assim, um pouco do conceito que a gente leva hoje para as pessoas mais jovens, que não é mais o caso, talvez, assim, dos mais idosos, né? Desculpem os da minha idade, né? Que a gente já tem uma cabeça mais idoso! formada, né? Para com isso, Adalto, pelo amor de Deus, idoso. Olha, eu vou te dizer, quanto eu tenho tido, um pequeno parênteses, eu tenho tido uma convivência maravilhosa nessa relação entre gerações, e isso me dá muita esperança no futuro, Isso. porque eu tenho convivido, assim, principalmente mulheres, mas mulheres e homens extraordinários na casa dos 50, 60, 70, 80 anos, e trabalhando para, sabe, podia falar assim, já tô idoso, imagina, não são idosos, né? Mas poderia falar, já passou, minha vez já passou, agora é com vocês. Mas não, essas pessoas estão ali, estão dedicadas como você,
estão ali ainda pensando nesse legado, pensando nas próximas gerações, pensando em deixar um rastro de luz mesmo, né? Deixar um impacto positivo. Então, tudo isso para dizer que, pelo amor de Deus, de idoso não tem nada. Mas eu entendo que o seu ponto em termos assim, de às vezes a gente já está tão treinado a pensar de um certo jeito, né? Olhar para a vida, para o mundo de um certo jeito, que é muito mais difícil, desafiador. Muito mais desafiador desconstruir esse olhar do que nas crianças que estão chegando agora e a gente já mostra para elas o mundo a partir dessa nova visão, né? Dessa nova perspectiva. Não, exato. É exatamente isso, assim. Então, um pouco, né, que a gente andou pelo mundo, né, mostra a diferença nessa relação entre as pessoas, vamos botar mais experientes, então, e os mais jovens, né? Perfeito. E o Brasil carece, né? O Brasil carece. Eu, na universidade, fui perguntado assim, nossa, Dalton, mas... né, você tem que estar na discussão, porque assim, você tem toda a experiência. Eu disse, não, é importante eu estar, mas eu acho também que é importante vocês estarem à frente, porque é vocês que sabem qual universidade vocês desejam para o futuro. Né? Não basta simplesmente, vocês têm que ouvir, obviamente, a voz da experiência, né, mas vocês também têm que colocar inovação. Se vocês repetirem, né, eu sempre digo, o aluno meu, discípulo, né, vamos botar assim, discípulo no sentido, né, menos filosófico, né, mais no sentido acadêmico, né, porque discípulo tem uma definição muito clara do ponto de vista filosófico, né, ele tem que ser melhor que o mestre, né, se ele não for melhor é porque a gente não evoluiu. Então, assim, eu defendo muito e sou muito grato até por meus alunos, ex-alunos, assim, estarem aí mundo afora também disseminando. Então, assim, eu acho que a gente tem sim, eu aposto muito, acredito muito no ser humano, só acho que a gente tem que descomplicar um pouco a vida. A gente, às vezes, o ser humano tem essa tendência, voltando àquela questão da complexidade, a gente torna muito complexo, a gente está mais sujeito à ruptura. Então, assim, eu acho que às vezes trilhar a simplicidade, trilhar a conservação da energia, são os princípios básicos da própria natureza, né? Então, voltando a Rachel Carson, foi o que ela defendeu muito, né? Uma mulher que defendeu, assim, apesar de ter câncer, apesar de sofrer muito, cuidar da mãe, né? Não conseguiu ter uma família por uma série de problemas, né? De câncer, assim, e tal. Então, foi uma pessoa que lutou politicamente, bióloga marinha, né? Quem quiser ver a vida da Rachel Carson, né? Eu recomendo mesmo, que é um exemplo de mulher, né? E toda a luta moderna contra, ou, aliás, a favor do conservacionismo vem dela, né? Então, eu fico feliz que uma bióloga marinha tenha lançado essa questão, né? E mais uma mulher aí para transformar o mundo, né? Porque hoje a gente sabe o poder e sabe todo esse movimento que é feito, e eu acho que está bonito e tem que crescer, né? Tem que crescer muito ainda. Nas minhas equipes eu sou muito feliz, porque uns acham estranho, mas eu fiz um levantamento e mais de 90% de quem eu trabalhei ao longo já desses, posso dizer, 40 anos, né? 90% são mulheres, né? Então, assim, fico muito feliz que a gente também está ajudando nisso. Já trabalhei com projetos, principalmente, né, do Canadá, por exemplo, que respeitam muito isso. Você tem que ter um equilíbrio entre, né, gênero, né? Então, assim, é super importante. Então, assim, é só dizer que realmente a gente tem mentes brilhantes, a gente tem muito poder pela frente, mas a gente, infelizmente, ainda tem uma cultura atrasada, antiga, que tem que ser rompida. E isso vem lá de trás dos corporativos, né, dos grupos corporativos e dos coronéis, enfim, que a gente tem que lutar e desafiar. E não é fácil, viu, você enfrentar o poder econômico, enfrentar, né, os monopólios, mas é de pouco a pouco. São grupos assim como vocês, Mulheres do Brasil, né, e grupos assim, movimentos, né, como você mesmo faz também, né, assim, te acho muito bonito, te parabenizo por isso, né, e é isso aí. E hoje eu acho que é importante a gente tocar um pouco muito rápido nisso, né, mas também a ciência, ela está consciente da importância do que a gente chama de conhecimento popular. Então, assim, a gente está se aproximando muito do conhecimento popular, aquilo que a vovó dizia, o que a bisavó dizia, né? Não faz isso, não faz aquilo, isso não é bom, não mistura isso com aquilo, né? Então, hoje, estão sendo muito privilegiados os estudos científicos que têm ao seu lado, né, sem perder, obviamente, né, o ritmo acadêmico e o rigor do método científico, mas que respeita muito o conhecimento tradicional.
isso é importante, porque a gente ignorou por muito tempo o conhecimento tradicional. Né? Então, acho que esse É uma união, né? Uma cooperação entre a chamada ciência oficial e essa sabedoria antiga, essa sabedoria milenária, essa sabedoria dos povos originários, né? É muito lindo a gente poder fazer isso, né? Olha, eu tô vendo aqui os comentários falando, tô amando muito essa live. Eu vi antes, ó, excelente, meu ídolo, sabe muito, a Adalto é demais, que legal, ó, tá recebendo muito bom, carinho aqui. muito carinho. E acho que, bom, a gente vai entrar numa parte de bate-bola agora, né? Te proponho Beleza? aqui que a gente faça, já Beleza. encaminhando para o nosso fechamento, esse papo delicioso. Poderia ficar, eu acho que daria para fazer a gente fazer uma série de lives só com você, Adalto, de vários temas diferentes que eu sei que você Vamos lá. Estou à se disposição, estou à interessa disposição. e contribui. Então a proposta agora é a gente fazer uma coisa meio rapidinha. Eu estou olhando aqui para baixo, porque daí eu já leio, solto. Maravilha. Pinceladas, assim, eu sei que são, né? Não, nada está escrito em pedra, nada é resposta definitiva, é só para a gente gerar um insight agora para quem está ouvindo a gente. Então eu vou falar a frase e aí você completa, pode ser? Pode, vamos lá. Então, assim, tenho esperança porque. Porque acredito no ser humano. Perfeito. O Brasil é o país. Da diversidade. Maravilha. Essa pode ser a última geração a Ter uma natureza equilibrada. Se eu pudesse, eu almoçaria para conversar sobre. Olha, eu almoçaria com uma família da tribo Maasai, que eu já tive experiência, e vou dizer por quê. Porque de toda a experiência que eu tive até hoje, são as pessoas que melhor sabem usar a água, até porque elas não têm. Para terem uma ideia, vocês, tá? A água é suprida pelo leite de cabra, né? Então, assim, para conversar exatamente sobre, não é nem conversar, é ter a experiência deles, né? Então, eu tenho uma paixão muito grande por eles, essa é uma tribo que me fascina, e eu gostaria muito de... É simples, eu gosto da simplicidade, é isso. Adalto, eu falei que era rapidinho, mas agora você tem que contar essa história pra gente. Como assim a gente vai almoçar curioso, gente? Não, conta pra gente um pouquinho, pode ser? Um pouquinho dessa experiência, o que Pode. te chama tanta atenção? Não, assim, então, eu tive duas experiências, na verdade, várias experiências no continente africano, mas a mais forte que eu tive foi no Quênia. Tá? Então, eu tive a oportunidade de conviver por um bom tempo, em duas expedições, em anos diferentes, 2010, 2013, e realmente vivemos, assim, dentro de uma comunidade, né, uma comunidade em que ela tem a cidade baseada numa indústria, uma indústria que é a maior produtora, né, de soda cáustica no mundo, até porque se a gente pegar ali a região central da África, a gente chama de Rift Valley, o Vale Central da África, ele já foi oceano, né, e ficou represado, obviamente, ali a água salgada, né, e também ficou ali a água da chuva, ela vai diluindo, mas ao longo do tempo, como está perdendo água, ali a salinidade está aumentando constantemente. Então, só para trazer assim um exemplo, ali fica registrado nos fósseis das rochas toda a evolução biológica. Então, as nossas expedições, elas exatamente foram feitas para entender um pouco essa evolução em peixes lá. Então, para você ter uma ideia, cada lago, por menor que seja, a espécie é diferente do lago vizinho, que existe um processo de especiação muito rápido. E isso fica registrado lá. E isso acontece por quê? Exatamente pela dureza do ambiente, pela aspereza do ambiente, que, né, não vou aqui nem falar o nome da empresa, porque a gente não vai fazer nenhum tipo de propaganda, mas de lá sai grande parte da soda cáustica produzida e sai para o mundo todo. Né? E foi uma empresa que já passou na mão de vários povos, desde os britânicos, né, inicialmente, pelos canadenses, e hoje é dos indianos. Então, assim, essa região central da África, ela é uma região que padece muito
né, com essa questão da água, e é onde os processos evolutivos, biologicamente falando, acontecem muito rápido. Então, existe tilápia, por exemplo, que a gente foi estudar lá, existe uma espécie de tilápia em cada laguinho. É impressionante. Nenhuma é igual à outra. Então, assim, é um ambiente, por exemplo, onde o pH da água chega a 10. Então, assim, Uau! sim, você coloca, para você ter uma ideia, os povos tradicionais, os Maasai, né, que eu adoro muito esse povo tradicional, né, eles dançam muito bem, até gostei muito de aprender a dança deles, né, tenho as vestimentas deles, convivi com eles na tribo um tempo, alimentando, enfim, vivendo a vida deles, né, são nômades, são criadores, né, de cabras, e aí, por exemplo, eles vão se purificar no lago. Como é que eles se purificam? Bom, eles simplesmente entram, né, num lago com pH 10, que é uma soda cáustica. Então a pele deles é toda limpa, mas é limpa porque é descamada. Eles fazem uma escamação da pele para poder obter a purificação. Então isso tem assim, uma conotação muito religiosa também, e também de Bem saúde, né? ritualística, né? De ritualística e tudo mais. Então, assim, eles perdem a visão muito cedo, porque o sol é muito forte, tem muito reflexo do sal, porque os lagos lá, eles têm a primeira camada é a camada de sal, a segunda camada é a camada de soda cáustica. Então, assim, quando a gente fala que, né, desculpa colocar, mas assim, também a gente tem uma formação, né, filosófica e até religiosa, quando a gente fala assim, né, Jesus caminhou sobre as águas, lá você caminha sobre as águas. Por quê? Porque você tem uma crosta dessa altura de sal, então você passa trator em cima da água, entendeu? Então, assim, são lindos os lagos, eles são todos brancos, né, porque formam essa crosta realmente de mineral, né, então, assim, é bacana porque é um povo que vive numa dificuldade muito grande, assim, em relação àquela que a gente tem. Então, assim, é uma experiência fantástica que eu tive de vida, né? E falando da água, né? É o povo em que eu vi, assim, onde a água realmente é o bem maior, é um bem, na verdade, quase inexistente para eles o acesso à água pura, à água, né? Então, a gente vê, por exemplo, né, as mães fermentando o leite dentro do chifre da cabra para poder, né, fazer uma espécie de iogurte aí para dar para as crianças. Então, a própria criança não toma o leite, né, já logo ali, é um leite fermentado. Então, assim, a urina da cabra, né, é tomada para haver uma compensação de água corporal. Então, assim, são práticas que, na verdade, assustam a gente, mas fazem muito a gente refletir quando a gente abre uma torneira no Ocidente, entendeu? Então, assim, é super Perfeito. importante. Então, foi uma viagem maravilhosa, assim, de pesquisa, até porque a gente fez a pesquisa dentro de uma escola fundamental, a gente usou laboratórios, todo o material que a gente levou, né, foi doado para as escolas, os alunos participaram da pesquisa, então, assim, foi a comunidade bem participativa, né? E é legal porque a própria comunidade, como ela depende única e exclusivamente dessa empresa, você, para entrar na cidade, existe um controle, tem que saber quem você é, todos os filhos dos trabalhadores são obrigados a ir à escola, senão perde o emprego. As igrejas é muito interessante, porque, na verdade, são templos onde cada religião faz o seu culto num horário diferente, então eles ocupam o mesmo espaço. Então, são exemplos, assim, fantásticos de compartilhamento, entendeu? De dificuldade, mas que, quando você vê eles dançando, cantando, você vê toda a alegria daquele povo e você vê que, na verdade, a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. É um pouco Nossa, isso, assim, sem que extremos, né? lindo! Eu fiquei emocionada com o teu depoimento, Adalto, porque é isso, né? Quando a gente vai abrindo a cabeça, vai tendo essas experiências, vai se conectando, seja podendo ter a experiência que você teve ou receber essa experiência, né? Aprender através do aprendizado dos outros, e é por isso que eu gosto tanto de estar aqui e poder entrevistar e poder ouvir, porque eu sinto que a gente vai aprendendo pela maturidade dos outros, né? A gente aproveita disso e é muito inspirador, porque abre a nossa cabeça. A gente está ali na rotina, no dia a dia, esse momento de pandemia, com tanto desafio, né? Um momento, muitas vezes, de muita dor, outro momento de descoberta, de reconexão. E, de repente, quando a gente pode ouvir histórias assim, faz amplia, né? A nossa mente. Parece que a Com gente sai certeza. daquele do dia a dia, e de repente você para e fala, nossa, existem muitas vidas, muitos mundos dentro do mundo, muitas formas de viver, muitas formas de se relacionar.
E aí essa é a proposta, né? Que a gente possa coletar assim e combinar esses insights para criar essa nova visão de mundo. E aí eu queria saber de você, então, que era a minha última pergunta do bate-bola, Claro, claro. que é, então, no meu mundo ideal. No meu mundo ideal é que a gente tivesse exatamente a condição de não sobrar e não faltar para ninguém, somente o necessário. E aí eu vou repetir aquele somente o necessário, não tem. É Assim me perfeito. lembrou, assim me lembrou muito lá da África, né, do Quênia, que é o Hakuna Matata, né? Então, É, assim, toda aquela coisa do Rei Leão reflete muito bem também. Então, assim, mas é. esse eu acho que seria o mundo para mim, o mundo ideal. Eu fico muito triste quando eu vejo realmente situações assim. Mas só para completar rapidinho, Cíntia, se você me permite, eu acho que a Claro. visão também, a gente traz a experiência, mas para a ciência é importante que a gente, como pesquisador, cientista, saia também do laboratório para entender os desafios da sociedade. E eu acho que a gente tem muito a mudar no mundo acadêmico, agora falando um pouco da academia, né? Essa visão, porque a sociedade precisa muito da gente, né? Então a gente tem a formação de muito boas cabeças, muito boas, mas a gente precisa ainda ter essa maturidade também da vivência com a sociedade, abertura, uma ligação maior, né, da universidade, da academia com a sociedade para resolver problemas, né, de fato, tá bom? E É esse é o isso. verdadeiro cientista, né? É isso, que consegue fazer essa ponte para que a ciência esteja efetivamente a serviço, né? Porque senão, às vezes, a gente Isso. pode se perder nas complexidades, nos detalhes, em em certas normas, e aí você está criando, entendendo, aprendendo, gerando um conhecimento que não tá, que tá ficando empoeirado na prateleira. E não é isso que a gente quer que aconteça, né? A gente quer efetivamente poder melhorar a qualidade de vida. Eu gosto muito do que você trouxe, Adalto, queria pontuar isso, dessa questão de ter o necessário, né? Eu vejo a abundância como isso. Isso é abundância, isso é prosperidade. É cada um ter aquilo que necessita para poder viver bem, para ter a sua qualidade de vida e cada um, inclusive a natureza, né? Como um todo. E não abundância não é desperdício, não é nossa, eu tenho tanto Exato. que joga fora, que tá sobrando e deixa rodar. É justamente essa medida de harmonia, essa medida de equilíbrio, essa medida que a gente tenha, até porque pessoas diferentes têm necessidades diferentes, né? E Isso. necessidades mesmo. Não estamos falando aqui de extra, né? Mas que a gente possa efetivamente todo mundo viver com dignidade, né? Isso. Viver com essa relação mais integrada, né, à natureza. Eu sinto muito essa necessidade da gente. Até escolhi fazer essa série com esse fundo maravilhoso aqui. Tá lindo, As tá entrevistas muito aqui fica bonito, tá muito linda, né? bonito. Essa floreira, Eu ela optei pela realmente clareza hoje, optei pela clareza. é, Meu fundo aqui. então, não, mas tá ótimo. É que realmente eu falei, nossa, não tem como a gente falar de uma nova visão de mundo sem a gente falar de natureza, sem a gente falar dessa relação. Então, quis trazer simbolicamente esse espaço. E aí, para a gente fechar, então, Adalto, eu queria pedir para você se você pode trazer o que você vê assim que fica de lições para a gente nesse pós-pandemia, né? A partir dessa visão de mundo, de todas essas lições que você trouxe. E se você quiser fechar com algum ponto Claro. ou a sua mensagem final, fica à vontade também. Não, perfeito, Cíntia. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo com a pandemia. Eu não vou ficar, desculpa, mas não vou ficar um pouco naquele. Eu acho que muitas pessoas já têm falado sobre isso, né? Que nos deu uma nova condição de pensar, de viver e tal. Eu acho que eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou dizer que mais uma vez a gente está vivenciando, a gente está tendo um exemplo do que a gente se preocupa no uso e não se preocupa no descarte. Então, assim, um dos projetos nossos da Bahia, por exemplo, né, com recifes de coral, a gente está mostrando, e o mundo está mostrando, que nós estamos tendo um impacto ambiental seríssimo com descarte de máscaras, com descarte. Então, assim, óbvio que todo mundo tem que usar, óbvio que é necessário,
né? Mas, de novo, a gente está pecando e contaminando a água e prejudicando a natureza com a forma como a gente está descartando. Então, assim, mais uma vez, a pandemia, dizendo para você, traz essa reflexão. Eu acho que o ser humano passou a pensar mais, passou a refletir mais, mas também trago esse aspecto negativo no sentido de que, de novo, a gente está pecando pelo retorno que a gente está dando de forma errada. E isso está prejudicando, já que o nosso foco aqui é a água, está prejudicando, sim, a vida marinha, está prejudicando, né? A gente já tem mostrado animais que estão ingerindo máscara, né, o plástico nos oceanos, a presença né, de derivados e tudo mais. Então, E assim, volta pra essa... gente, né? A água que a Isso, gente usa da torneira aqui em São Paulo tá cheia de microplástico. Volta pra exatamente. gente, né? Eu vi que já foi até encontrado em placenta, agora eu não me recordo que lugar do mundo, mas assim, já são coisas que a gente vai vendo na própria gestação, né? Esse movimento tão natural, com interferência de consequência do consumo humano, sem pensar, né? Eu adorei isso que você trouxe, porque acho que clareia bem. A gente foca muito no uso, mas a gente precisa também focar no descarte para que ele seja um uso inteligente, né? Que a gente tenha uma relação. Porque senão você está. Aquela expressão, né? Você está dando um tiro no pé, você está tá voltando para você com a mesma forma, aquilo que você está dando para o universo está te devolvendo, né? Isso, a gente tem que entender, né? Eu acho que isso é o mais importante, tem que entender que tudo é cíclico. Nós somos um ciclo, nascemos, crescemos, reproduzimos, morremos, e vem outro, e a gente se transforma depois em outra coisa, e aí vai. Então, assim, imaginar, como você falou, tá aí, há muito tempo já foi dito, né? Toda ação tem uma reação, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito no que pode retornar para a gente, né? Ou, às vezes, naquilo que não retorna mais. Então, é o excesso de retorno, mas também a falta de retorno. Então, o equilíbrio é o mais importante. E quando você usa uma palavra, eu gostei, né, a calibragem. A calibragem é quando a gente, né, acerta, ajusta. Eu acho que nem ao céu, nem à terra, né, nem ao norte, nem ao sul. Então, acho que esse é o ponto, o equilíbrio. Ah, perfeito. Nossa, que delícia, Adalto. Olha, primeiro eu quero agradecer a pessoa que fez essa conexão feliz aqui para que a gente pudesse fazer essa entrevista, que foi a Sônia Regina Michels, também conhecida como minha amada mãe. Então, mãe, obrigada por ter me apresentado o Adalto, trazido ele para fazer essa entrevista, que com certeza, como você falou, ela falou, tenho certeza que você vai querer entrevistá-lo. E ela tinha toda a Que bom, razão. fico feliz. É. Então, agradecer a minha mãe, que fez essa conexão feliz, e agradecer muito você, Adalto, por ter vindo, a sua generosidade dessa partilha. Você, nossa, transmite uma serenidade e um encantamento que faz a gente querer fazer parte disso, né? A gente querer se movimentar, querer trazer mais esses diálogos. Então, muito, muito obrigada mesmo pelo seu tempo e pela sua partilha. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu gosto de falar, gosto de compartilhar ideias, porque o que fica são ideias, né? Já que você disse para fazer um final, o meu final é isso, né? A gente daqui nada leva, né? O que fica é o que a gente consegue, né, transmitir. Então, é isso.